E aí, Mr. Eric, quais Boa as suas noite, impressões? O homem que tem amizade com todo mundo que faz videocast nesse país. boa noite, pessoal. Para quem está no Brasil, bom dia aí, galera do Japão. Cara, eu vou muito do que o Renato falou, assim, quando eu comecei a fazer podcast, né, videocast, podcast, hoje a gente usa essa mesma tecnologia, eu busquei, fui atrás de informação, caí no Cast News, caí no Edward da Escola do Podcast, e quando eu criei meu primeiro podcast, a gente consegue comparar com o que tem hoje. Para vocês terem noção, aqui em Fortaleza, quando a gente começou o nosso primeiro podcast, só tinha 2 estúdios para oferecendo esse tipo de serviço. Hoje tem 41 que eu conheço, que eu visitei já. Então você vê a demanda. E claro que no estúdio desses podcasts, o cara gravou outro tipo de conteúdo também, mas oferecendo serviço de podcast. Então a gente vê que a demanda cresceu muito e assim surgiram novos profissionais de audiovisual, estúdios. Isso contando de setembro de julho de 2022 para cá. E quando a gente teve a ideia de lançar e criar o Podcast Experience, a comunidade, foi muito pela dor que eu tinha. Eu tinha um podcast, depois fui lançar outro com um amigo, um só de negócio, e algumas dores que eu tinha, que eram as dúvidas. Será que eu nicho? Será que eu não nicho? Qual o formato? Será que eu monto estúdio ou vou para estúdio? Então, tinha todas essas dores, e aí eu vi que tinha muita gente com essas mesmas dores, né? E aí eu fui estudar o que estava acontecendo de encontros no Brasil, encontrei o André da ABPOD, né? Também já comecei a estudar mais sobre isso, e vi que tinha alguns encontros acontecendo ali antes da pandemia, só que muito focado no conteúdo, e eu queria alguma coisa muito mais focada na técnica, né? Como é que eu faço isso, como é que eu faço corte, equipamento, YouTube, para quem usa, quem faz videocast. E aí nasceu o Podcast Experience. A gente tinha uma grande dúvida, viu, Carlinhos? Se era uma coisa que era muito nichada e se tinha como crescer. Isso em julho de 2022. Pô, será que isso aí é um mercado que vai crescer e tudo? E aí a gente foi conhecendo movimentos como o Podcast Movement, né? Nos Estados Unidos, o PodFest, que são eventos para 4, 5 mil pessoas, 3 dias de eventos, 10 salas simultâneas só falando de podcast. E a gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos chega com um certo delay no Brasil, né? Um delay de uns 6, 7 anos aí, às vezes. E a gente entendeu que essa mídia vai crescer demais nos próximos 5 anos. A gente acompanha muito tudo que o Cash News lança, né? Porque para se manter informado, e a gente vê as empresas estão querendo fazer mais mídia em podcast, mais pessoas consumindo. Cara, a gente tinha uma bolhazinha de nicho e eu acho que ainda está crescendo muito. Eu acredito que nos próximos 5 anos vai crescer demais. E aí a gente criou a comunidade do Podcast Experience, que ela tem um evento presencial, tem um grupo de WhatsApp exclusivo, tem encontros online mensais. A gente fez agora a segunda edição do Summit lá em São Paulo, no Dia Nacional do Podcast, com parceria do pessoal da BPOD, que teve com a gente lá, dentre outros nomes. Do áudio e do vídeo, a gente sempre quis ser um evento bem plural. O Léo do Radiofobia esteve lá palestrando com a gente, a galera do PrimoCast, a galera do Flow. E a gente viu ainda, eu já tinha essa visão que ainda ia crescer muito, mas nesse evento lá, foi um evento para 250 pessoas em São Paulo, a gente viu que tem muita gente sedenta ainda para criar o seu conteúdo através de podcast e videocast. Tem muito espaço para crescer. O André e o Renato talvez possam falar melhor a quantidade de empresas que estão procurando fazer endomarketing através de podcast. Eu já implantei uns 5 podcasts aqui em Fortaleza de empresas só para fazer endomarketing, de falar de cultura da empresa, processo. Então, nessa minha primeira passada aqui, eu fortaleço os dados que o Renato trouxe, e tem uma visão que tem muito para crescer ainda, cara. Muito, muito, muito. A gente ainda está naquela tecla, né? Para quem fala de videocast, da história do MesaCast, de papo entrevista, e a gente nem começou a arriscar ainda as outras coisas, né? De jornalismo. E perdemos Eric Moreira por um instante. Muito bem, vou passar aqui. É porque entrou uma ligação Voltou. aqui. Mal começou a arriscar. Opa, estão me ouvindo, né? Pronto, já vou passar voltou a bola. Então a gente só começou a arriscar o que dá para fazer com podcast e videocast no Brasil. Então eu vejo nos próximos anos aí muita coisa para fazer. E parabéns pro Carlinhos aí, para vocês aí da Podnipo BR, que, cara, quando você tá fazendo podcast ou criação de conteúdo, você se sente muito só. E coletivos como esse, como a BPod, como o Cash News,
traz as dores da galera para outras pessoas, a gente cresce com isso. Então, parabéns pelo trabalho, viu, Carlinhos? Muito